É isso aí, pessoal, e tá começando mais um programa sobre geopolítica, relações internacionais e economia. Meu nome é Igor Lucena e falamos diretamente dos estúdios do Jangadeiro na Vega. E antes da gente falar sobre o tema da semana, clica no sininho, se inscreve no nosso canal e fica ligado para notícias sempre, toda semana, importantes aqui no nosso canal e sempre, claro, um novo programa. E hoje a gente vai falar sobre dívida do Brasil. A gente pode resolver o problema da nossa dívida do nosso país ou nossa só imprimindo dinheiro? Quem são os donos da nossa dívida? Será que tem alguém que de fato comanda a dívida brasileira? E como é que a gente resolve ela? Bom, isso pode parecer complicadíssimo, mas não é. Fica com a gente, porque a partir de agora, Lucena explica. R$ 7,3 trilhões. Esse é o tamanho da dívida brasileira. É uma cifra muito grande, né? É isso mesmo. Dependendo dos cálculos, a gente está falando de aproximadamente 74%, 75% do PIB que é produzido no Brasil inteiro, quando a gente faz uma relação à dívida PIB. Mas, de fato, quem é o dono da dívida? Algum vilão que, de fato, controla as finanças brasileiras? Não é bem assim. A dívida brasileira ela é histórica e ela vem desde a época do Império. Obviamente, ela inicialmente era em moedas estrangeiras, em libras, depois os contos de réis, passou para o dólar. E ainda durante a década de 80 e 90, a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante, que era transformar ela em moeda corrente nacional, dívidas em reais. Por causa disso, a gente impede que ocorra a chamada fuga cambial ou dívida cambial, ou se tiver uma grande desvalorização do dólar, isso não afeta o Brasil tanto, como a gente vê isso acontecendo na Argentina. Mas, de fato, por que a dívida existe? Na prática, a dívida brasileira existe porque o governo gasta mais do que arrecada. A receita do governo, basicamente, são os impostos, taxas e contribuições. Quando as receitas são maiores que as despesas, a gente tem o chamado superávit. Isso significa que sobra dinheiro e a gente pode amortizar uma parte da dívida. Se a gente gasta mais do que arrecada, que é o que está acontecendo há muito tempo, a gente tem o chamado déficit. E esses déficits geram mais dívida. E, obviamente, quem compra a nossa dívida está financiando a falta de dinheiro do governo. E, obviamente, quem compra uma dívida quer receber juros. Ou seja, ano a ano, o governo brasileiro paga juros para os detentores da dívida. Mas quem é de fato que tem a dívida brasileira? A gente vê muito falando sobre os chamados rentistas, pessoas que em tese ficam nas suas cadeiras e apenas recebem juros. A história não é bem assim. Quando a gente pega 75% da dívida brasileira, ela é mantida pelos bancos, geralmente bancos brasileiros. A gente está falando de fundos de previdência, onde eu e você colocamos o nosso dinheiro, e a gente está falando também fundos de investimento, que uma grande parte dos brasileiros aplica, uma espécie de poupança bem melhor. Na verdade, quando a gente olha também a dívida dos bancos, eles não ficam sentados em cima dela. Eles revendem para investidores, pessoas físicas, empresas. Ou seja, no final, quando a gente olha esses três grupos que têm mais de 75% da dívida brasileira, somos nós, brasileiros. Nós que recebemos a oportunidade que o governo coloca no mercado de comprarmos a dívida e financiarmos o fato de que o governo não consegue fechar suas contas. Então, quando a gente escuta que existem rentistas ou donos da dívida, na verdade somos nós, não existe nenhum agente mau ou uma pessoa. Na verdade, todos nós vemos oportunidades de melhorar nossas rendas, fazer a nossa poupança. Como o governo precisa desse dinheiro, a gente empresta para ele. Essa é a realidade. O grande problema é que tudo isso tem um limite. Ou seja, cada dia que passa e a dívida aumenta, todos nós pedimos mais juros para emprestarmos para a dívida. Isso significa que só nesse ano a gente vai gastar mais de R$ 1 trilhão pagando juros. Isso significa, então não vamos pagar os juros? Não. Se não pagarmos juros, ninguém mais empresta para o governo. Isso significa que pode gerar uma crise de confiança. A única maneira da gente, eu não diria nem pagar essa dívida, mas pelo menos controlá-la, é fazer o básico. O controle das contas públicas. Ou seja, a gente simplesmente gastar apenas o máximo
do que arrecada, fazer uma análise criteriosa dos programas públicos e ver de fato o que funciona e o que não funciona. Mas também tem uma ideia que muita gente pensa, que é simples, mas errada. A ideia seria simplesmente imprimir dinheiro. Se a gente imprimir dinheiro, já que a nossa dívida é em reais, a gente paga a dívida. Não é bem assim. A quantidade de dinheiro que está na economia, ela reflete também a quantidade de produtos e serviços que são ofertados. Ou seja, o dinheiro que é impresso, seja ele físico ou digital, ele serve apenas para transacionar o valor desses bens da nossa economia. Se magicamente, como já aconteceu no passado, a gente começasse a imprimir dinheiro para pagar dívida, todo mundo começaria a ver que o dinheiro que está no papel não tem aquele mesmo valor do produto, do bem ou do serviço. Então todos nós aumentaríamos de preço para receber mais dinheiro. Na prática, isso significa que se a gente imprimir dinheiro sem lastro, ou seja, sem crescimento econômico, a gente só gera inflação. Durante a década de 70, o Brasil e vários países fizeram isso. E o objetivo era isso, tentar pagar dívidas e também gastos do governo apenas imprimindo dinheiro sem nenhum tipo de lastro. O resultado foi uma catástrofe e o Brasil entrou em uma hiperinflação. A gente viu isso também na Alemanha, onde vimos o pior momento econômico da Europa. E, obviamente, ninguém vai fazer isso. O ponto de vista que eu quero dizer aqui é que quando a gente está falando de economia, muitas vezes soluções que parecem simples e que poderiam magicamente resolver os problemas, na verdade, têm consequências complexas e muitas vezes nefastas. Por isso, sempre desconfie que essa ideia de auditar a dívida ou não pagar a dívida seria a resolução de todos os problemas. Na prática, daríamos um calote em nós mesmos, brasileiros. E também se falarmos sobre imprimir dinheiro para pagar as nossas dívidas ou mesmo pagar despesas do governo, na verdade, geraríamos inflação. A única solução quando a gente está falando de dinheiro é poupar dinheiro, gastar menos do que arrecada e, principalmente, produtividade. A partir do momento que o Brasil tira a sua burocracia, diminui impostos e se torna mais produtivo, a gente vai ter mais valor, mais empresas, os salários vão aumentar e aí sim, mais dinheiro vai rodar na economia com lastro e, principalmente, poder de compra. É isso aí, pessoal, e a gente encerrou mais um Lucena Explica e hoje falamos sobre a dívida do Brasil e principalmente sobre como imprimir dinheiro não resolve o problema. Fica com a gente que semana que vem tem mais informações sobre geopolítica, relações internacionais e economia. Até mais, tchau, tchau!